Oi, pessoal. Então, olha só, nós estamos trabalhando ali sobre a água. Vocês lembram que a gente já estava refletindo, falando sobre a água, sobre o uso, sobre os mananciais, sobre a mata ciliar. E a gente vai voltar nesse assunto, tá? Hoje a gente vai começar trabalhando na página 119. Então, vamos aqui, ó. Deixa eu dar uma... Aqui, vamos ver se a gente consegue deixar bem grande para vocês verem, tá? Então, acompanhe lá na página 119 o exercício 7. Observe os desenhos que alguns alunos fizeram para representar onde há água. Elabore uma legenda para cada imagem e no caderno faça um novo desenho. Essa parte aqui de fazer um novo desenho, vocês não precisam fazer, tá? O que vocês vão fazer, por exemplo, ó, aqui onde há água, aqui vocês vão fazer uma legenda aqui, por exemplo, da onde que tá caindo essa água, de uma cachoeira? Então, você pode colocar uma legenda dizendo que nas cachoeiras, que a água cai lá de cima, que vem dos rios e cai aqui. Outro lugar onde tem água, que isso daqui é um poço, então vocês vão escrever do poço. Que outro lugar aqui que parece para você, olha? Então, você vai escrever. E aqui, aonde você tá vendo? Este daqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui em casa, ó. Você pode colocar aonde tem água e para que serve isso daqui, tá? Então, vocês vão fazer essa legenda na 119. Agora, vamos para a página 120. Na página 120, vocês vão fazer a leitura em voz alta, faz para você. Aventuras de Tininha a Gotinha. Vocês vão ler esses dois textos aqui, tá? Aqui embaixo, tá falando aqui, ó. Elabore no caderno, deixa eu dar um zoom, peraí. Olha lá. Elabore no caderno uma continuação para a história. O que aconteceu com a gotinha depois que ela subiu ao céu e esfriou bastante? Em seu texto, use a expressão transformações reversíveis. Para lembrar, as transformações reversíveis são aquelas transformações que elas podem ser desfeitas. Por exemplo, ó, a gente esquenta a água, depois ela ficou bem quente, a gente pode congelar a água, ela vai esfriar e vai congelar. Outro também é, por exemplo, tudo que pode ser modificado quimicamente. Vamos dizer assim também, ó. A água, ela tá ali ela tá fervendo. Quando ela tá fervendo, ela tá subindo o vapor dela. Esse vapor dela, se ele para na tampa da panela, por exemplo, ele se transforma de líquido, ele se transforma para vapor e depois ela condensa e se transforma em água novamente, em líquido. Então, tudo isso é uma transformação reversível, tá? Então, você pode terminar essa história de uma maneira, que nem ele tá falando, em seu texto, usa a expressão transformações reversíveis. Então, você pode falar que a gotinha, uma transformação reversível que ela pode ter se transformado, tá bom? Quando você terminar isso, aí a gente tem aqui o exercício 10. Deixa eu diminuir um pouquinho, ó. Exercício 10. O que você vai fazer aqui, ó? Observe os desenhos que um dos alunos fez para representar diferentes momentos da história. Aí no caderno, escreva uma legenda para cada desenho explicando o que foi representado. Você não precisa desenhar no caderno, escrever no caderno. Você pode escrever aqui embaixo mesmo, ó. Tá vendo que a gotinha tá no sol, tranquilinha, de boa? O que começou a acontecer aqui com essa gotinha, ó? Ó, aqui como se fosse uma fumacinha saindo dela. Então, aqui embaixo, você pode explicar o que aconteceu. Tá certo? Que você pode escrever que processo que foi esse, ó. Que processo é esse que a gotinha tá passando, tá? Então, você escreve aqui embaixo. Na próxima página, a gente vai ter o hábito agora, quinto ano, de começar a ler essa parte aqui, ó. Vamos ver de novo. Tudo que tem aqui é um resumo do que a gente aprendeu na unidade. Então, por exemplo, ó. Neste capítulo aqui, a gente aprendeu que devemos estar atentos aos nossos hábitos de consumo, assim contribuímos para a preservação dos recursos naturais. Então, se eu economizo água, eu estou contribuindo para preservar a água, né?
A gente pode reduzir o desperdício, reutilizar materiais e reciclar o que for possível. Então, assim, você tem que fazer a reciclagem na sua casa, não é uma opção, você precisa fazer, tá? A gente tá na escola e você e eu, nós temos a obrigação por saber que precisamos e temos que fazer a reciclagem, tá? Devemos consumir a água de maneira consciente, sem desperdiçar esse recurso. O que mais que a gente aprendeu? Que as nuvens são formadas de gotículas de água. Outra coisa, que a água pode ser encontrada em diferentes locais na natureza e em diferentes estados físicos. Então, sólido, líquido e gasoso, que a gente já falou isso ano passado, esse ano. Aprendemos também as transformações de estados físicos, eles são reversíveis, ou seja, se eu congelei a água, depois ela pode derreter novamente. E depois que ela derreter, eu posso esquentar, depois ela pode esfriar. Sacaram? Exatamente. Agora, olha esse mapa conceitual aqui, que legal. O ser humano, ele utiliza recursos naturais, certo? Certo. Nesses recursos naturais, os recursos naturais podem ser preservados com hábitos de consumo que devem promover reciclagem, reutilização e redução, tá? Outro recurso natural, a água, por exemplo, ela pode mudar de estado físico, sólido, pode ser gasoso ou pode ser líquido. Isso aqui da água. Outra coisa da água, ela pode ser encontrada, por exemplo, em nuvens, em oceanos e na chuva. Então, isso aqui é muito legal, a gente vai começar a fazer isso direto. Acabou a unidade do livro, ou a gente já está terminando, a gente volta para dar mais uma conversadinha sobre isso aqui. Isso é bem interessante, tá? Então, isso é o que a gente vai ver em ciências hoje. Agora, uma pausa para a próxima aula. Antes da gente ir para a próxima atividade, né? Eu quero só mostrar para vocês aqui. Vai lá na página 123 do seu livro, tá? Aqui na página 123, ó, exercício 2. Com base no que você estudou nesse capítulo, complete o quadro abaixo. A gente vai fazer isso junto. Por exemplo, ó, qual é a ação? A primeira aqui, ó, água líquida, água. Vapor de água e água líquida. A ação e o resultado pode transformar-se em, por exemplo, água líquida. Se ela for aquecida, a ação é aquecimento. O que vai acontecer com essa água líquida? Vai virar um vapor de água. E o vapor de água, se esfriar, a água volta no estado líquido. Então, depois que ela tá um vapor, se ficou frio, ela volta para o estado líquido. Lembra? De novo, a água líquida, quando ela resfria, a água ela vira um estado sólido. Então, assim, tá líquida, aqueceu, vira vapor. Tá um vapor, esfriou, ela fica líquida. Ela tá líquida, resfriou, ela fica sólido, que é tipo gelo, tá? Então, aqui o vapor de água, quando esquenta no rio, por exemplo, né? Ela tá líquida, esquentou o sol, ela sobe em vapor, certo? Esfriou lá em cima o vapor, ela fica líquida e cai. E resfriou ela líquida, vai para a geladeira, por exemplo, ela fica no estado sólido. Então, de ciências é essa parte, tá?